Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dica, sou fundador da Foiotec, mas aqui eu estou para falar de carros de loucuras e hoje é uma história inacreditável. Vocês estão vendo aqui, ó, Mercedes SL. Por que eu estou na frente desse carro aqui? Vocês vão entender como o universo conspira e não sou eu que vou atrás dos carros, os carros vêm atrás de mim. Então, quando é para acontecer, o carro me acha. Eu prometi no episódio que eu fui no Café Octane com Cuda, com C8 e com Supra, de que eu estaria comprando aquela Mercedes SL 600 que eu vi lá no Café Octane, se chegassem 4.000 comentários no vídeo, e hoje eu vou cumprir. Então, bota na TV, prepara, que esse episódio vai ser tri. E para explicar melhor essa história, deixa eu mostrar essa Mercedes SL aqui, ó, que vocês vão entender um pouquinho melhor. Ó. Vocês conhecem essa Mercedes aqui, já viram em algum momento ela no pátio aqui. Essa Mercedes é do Denis, né, que trabalha com a gente aqui, a gente brinca o by Denis, que cuida de tudo na oficina ali, faz todos os projetos junto. E ele comprou essa Mercedes há um tempo atrás, muito barato. Até não lembro, acho que foi $1.500 ou $1.800, uma coisa assim. Depois a gente vai conversar e vai mostrar essa Mercedes. Como eu falei na abertura, no episódio do Café Octane que eu fui de C8, de Cuda e de Supra, saí para dar uma volta lá para olhar os carros, como eu faço sempre, e me chamou a atenção uma Mercedes SL 600, que é a versão V12, né? Até brinquei que aquilo ali é um risco, né? O cara ir num evento desse, não sei como é que a minha esposa deixa eu ir nesses eventos, porque quando eu fui perguntar o preço do carro, o cara falou $10.000. E eu achei o carro num estado muito bom, assim, ou bom, digamos assim. Obviamente tinha uns detalhes para fazer, mas era uma V12, parecia ser pouco tocada, parecia ser pouco com problema, assim, o carro andando. Eu olhei o carro tudo, trouxe o Denis, olhamos de novo lá e na hora eu achei que pensei assim, preciso de uma desculpa para comprar esse carro, porque eu brinco que os carros eles me procuram, eles chegam em mim, não sou eu que vou atrás dos carros, os carros me acham. Mas claro que isso aí tudo tem a ver com, até brinco com a lei da atração. Eu tenho uma lista de carros que são os carros do meu sonho, para minha coleção perfeita. E eu estou sempre atraindo esses carros, então toda hora aparece, às vezes aparece meio de mais um em cima do outro assim, mas se for para acontecer, vai acontecer. Então eu acabei pensando assim, vou fazer alguma coisa que talvez seja um pouco difícil de acontecer, mas que se isso acontecer, que eu vou comprar o carro. E aí dei a meta no vídeo lá, que se tivesse 4.000 comentários naquele vídeo, que eu iria comprar aquele carro. Quando eu fui olhar de novo o carro lá, tinha um outro rapaz que me falou de uma outra Mercedes, igual aquela, uma SL600 também, preta, que no caso era do pai dele, que ele estava vendendo. Só que ele queria, até falou no vídeo, ele queria $22.000, é mais que o dobro daquela, né? E aí, eu, tipo assim, na hora não me chamou muita atenção, porque eu também não tinha visto o carro não estava lá, mas fiquei com o contato do cara, né? E aí, bom, beleza, passou a semana, editou o vídeo, foi para publicar o vídeo e eu comecei a pensar assim, mas olha só, será que eu vou ter que, se der os 4.000 comentários, eu vou ter que comprar isso aí, né? Porque eu prometi, agora como é que eu vou, né, fazer algo diferente? Só que aquela de 10.000, para quem me conhece sabe que eu sou meio chato para algumas coisas assim, e às vezes eu quero ter uma coisa melhor. E eu acabei mandando uma mensagem pro cara que tinha de 22.000. E aí perguntei como é que era o carro, pedi foto, ele me mandou as fotos do carro, imaculado o carro, assim, inacreditável, 50.000 milhas, assim, zerado o carro, aparentemente perfeito por fotos. E aí comecei a negociar o valor, assim, no final, mandei uma proposta lá de 13 para ele, assim, meio cretino até, diria assim, que se for para ser, vai ser, e ele acabou baixando para 18, e aí eu disse, não, vou ver, vou pensar, não tinha saído o episódio ainda, né? E aí quando ele mandou depois, outro dia, quem sabe 16. Eu disse, tá bom, deixa eu pensar melhor. Aí eu pensei, vou esperar o episódio, se der os 4.000 comentários eu vou lá e vou comprar essa aí. Só que fiquei com medo de me comprometer e o cara vender ou não querer mais ou alguma coisa assim, mas acabou que aparentemente deu tudo certo. E agora vocês vão comigo lá pra gente buscar essa Mercedes e, na verdade, conferir se é tudo o que o cara disse que é e pelas fotos, né? Aparentemente está certo, né? Esperamos voltar com ela andando, mas eu estou muito ansioso aí para saber realmente como é que ela vai. Já tem um monte de planos, mas isso aí eu vou deixar para o resto do final do episódio que vocês vão entender. E também tem toda a conexão, né, com o Senna dessa Mercedes, né? Mas isso também vai ficar acompanhe um pouco mais no decorrer do episódio, porque se eu não me engano vocês vão estar assistindo esse vídeo agora alguns dias depois do aniversário de falecimento do Ayrton Senna
E obviamente isso aí mexe com muita gente, mexe comigo, mexe com todo mundo que tem o Senna como uma referência, uma pessoa que influenciou gerações, e a nossa geração especialmente. Então, vocês também sabem do meu projeto da Mercedes FT Senna, né, da minha 190E, que está lá em Connecticut, com o Colton, com a Headline. Vou explicar um pouquinho melhor no decorrer desse vídeo sobre a 190E, porque eu acho que eu devo algumas explicações aí, mas, ou seja, eu tenho toda essa conexão também com a questão do Senna e essa SL 600 foi um carro que o Senna teve no Brasil. É um carro que ficou muitos anos guardado no Museu da Ubra, lá no Brasil. E eu tenho mais uma surpresinha para vocês aí, mas eu estou deixando vários spoilers aí, vocês vão ver no decorrer do episódio. Então agora é o seguinte, ó, vamos lá buscar ela, vamos ver se ela está em dia e se está tudo certo. E aí a gente descobre se vai dar certo o projeto da Mercedes aí, SL 600 V12. Tá, agora é o seguinte, agora nós temos o time aqui designado. Até eu entrei no Até rolo. o Leandro entrou na jogada, que o Leandro veio lavar os carros aí hoje. Eu falei, o que tá fazendo agora? Vamos lá comprar uma encrenca, não? Caiu no golpe. Vamos Caímos lá. no golpe. E o Leandro é o seguinte, o Leandro é o que a gente mais fala, tem que comprar uma merda. Compra uma merda, ele aparece com as merdas demais, merda demais, ele manda as mensagens. É muita merda. Não te emociona tanto assim. Mas vamos lá e a gente vai bater um papo no carro aqui, Bora. que eu quero falar das merdas que ele tá querendo comprar. Ah, não, vai me queimar agora. Eu faço o Panner, só jeta diesel? Não. Não chegou nessa profundidade ainda. Beleza, agora olha só, estamos me sentindo a limusine aqui, o Denis de motorista particular, o Diego aí na frente do departamento de audiovisual aí, ó. Visual. E o Leandro aqui para ser agora eu vou fazer o divã com o Anderson Dick. Leandro, conta pra mim, cara, que carro que tu tá procurando? Pra mim, na verdade, qualquer um no momento. Esse que é o problema. Eu só quero um pra mim poder mexer. Tu quer uma encrenca, assim. Mas tá difícil, porque eu mando umas aí que tá difícil. Vamos pensar, qual que é o teu objetivo? Tu quer uma encrenca pra te dar uma dor de cabeça, assim, e poder te enterrar nela ali um pouquinho e ficar mexendo um pouquinho. Minha vida tá muito tranquila, eu acho. Cara, é verdade. Preciso... Mas nessas horas aí, o cara... Essas horas que vem o problema. E ali que é fácil comprar uma encrenca, mas brincadeira à parte, assim, ó, acho que tu quer um carro, assim, que te permita brincar, fazer alguma coisa, né? E andar ao mesmo tempo, tipo, vai ser meio que um hobby. Sim. Ter um carro pra tá mexendo ali, aprender a mexer no motor, tudo. Tá, e qual é a última merda que tu pensou em fazer? A última merda eu mandei pro Denis pra ver o que ele achava. E ele disse não. Um Jetta TDI. TDI, mas é daqueles novos já, né? A resposta foi, você tá louco? A merda aí é que se tu fizer qualquer merda, sai fumando preto, já não... Mas o que eu acho da hora mesmo é um Civiczinho, um hatchback. Um hatch, qual ano? 2000, 2001. 2001, sim. Cara, isso aí é tri, né? E que tá olhando que faixa de valor tá? Tá carinho esse Civiczinho. Depende do carro, né? E os que eu tô vendo, além do preço tá alto, tá muito mal cuidado. Sim. Nossa, os caras pintam com um rolinho, com spray, eu acho por fora. Por dentro das portas é uma cor, por fora é outra. Nossa, é bem zoado mesmo. Aí, eu vou dar um spoiler aqui, ele ainda quis comprar o Cadete ainda aqui, ó, não quis vender pra ele, ó, aqui, ó. Até vou reconsiderar isso aí, mas isso é outra história aí. Tem uma parte muito importante aqui pra eu comentar, né? Não é exatamente que a Diane não vê o meu YouTube, de vez em quando ela acaba acompanhando algumas coisas assim, eu tava meio achando que ela não estava assistindo tudo e ela foi assistir, então nós entramos em um comum acordo, então se eu fosse comprar essa Mercedes agora, como eu disse que eu tinha que comprar por causa de vocês aí que assistiam feito comentários, eu vou ter que me desfazer de um dos carros, tá? Porque não, segundo ela, a gente entrou num comum acordo que tá um número bom ali. Mais ou menos, brincadeira à parte. Mas eu vou vender um dos meus carros, mas isso aí é um assunto para um próximo vídeo, tá? Dei um palpite aí, qual carro vocês acham que eu vou vender? Um dos carros aqui nos Estados Unidos, tá? Porque o meu problema de garagem agora é que tá nos Estados Unidos. Eu sei que vocês mandaram aí um monte de opção de garagem tripla e coisa assim, mas essa conversa não colou muito bem ali, eu não consegui convencer ela. Eu já tenho os duplicador de vaga ali, a da Marrove tá vindo mais agora aqui para os Estados Unidos, mas é uma questão, acho que, do número de carros, então se preparem que eu vou vender um dos meus carros aí, mas é outra história, isso é um outro episódio. Eu só queria dar esse pequeno spoiler para ver quem tá prestando atenção aí, comenta que carro vocês acham que eu vou vender. Imagina a gente chegar ali agora e o carro é uma merda. Nossa! Ou o cara nos enganou.
E aqui é o seguinte, ó, aqui nos Estados Unidos é assim, ó, tu bota no bolso aqui, ó, a mascada, chega no dinheiro, os caras te dão um documento, aperta a mão e vai embora. Vai embora, tchau. Não tem que fazer registro, nada de... Nada. Tipo assim, o cara te dá o título, se tiver em branco, teu carro, um abraço e tchau. Até um adendo sobre a votação, né, ou sobre os comentários, eu falei 4.000 comentários, mas eu esqueci de botar algumas regras. Por exemplo, eu não botei prazo, eu não botei se tinha um monte de gente ali que eu podia ter invalidado aquela votação ali, porque teve gente que botou 200 comentários, 300 comentários. Então, mas vamos dizer o seguinte, entre nós, aí assim eu tenho a desculpa pra comprar o carro, que eu precisava, né? Então não tem problema, tá tudo bem, tudo certo. Mas eu cheguei a pensar, puta merda, se eu não conseguir comprar o carro, eu vou dizer que vou invalidar a votação. Comentou lá, não? Até eu comentei. Ó, todos os vídeos tem 100, 200, 300 mil views, né? E às vezes dá lá 200 comentários, 1000 comentários, sim. Pô, pessoal, comenta o vídeo não é que com comentário, com like, o vídeo vai para mais pessoas, entendeu? Quanto mais pessoas veem isso aqui, mais desculpa tem para comprar carro, mais eu fico me convencendo que tu vê, eu tenho que fazer um carro novo, um projetinho novo, tenho que fazer outra coisa, então, por favor, comentem, é importante pro algoritmo. Vou fazer esse pedido especial aí, ó. Se vocês querem ver mais encrenca, comentem. Comentem. Faz senão... igual deles, que ligou todas as televisões, pegou todos os telefones, comentou com todos os telefones diferentes. Isso aí, ó. Fez até conta no YouTube lá pra comentar. Isso aí, muito obrigado. Pra vocês vai ser rapidinho agora, vamos lá que eu tô ansioso pra ver essa Mercedes. Eu mandei uma mensagem pro cara antes perguntando, tá, mas ela anda, né? Só pra garantir, né? Vai que o cara chega e diz, ó, eu achei que tu ia vir de trailer. A gente tem que voltar andando com ela ainda hoje. Vai ser tri. Vamos lá. Da hora. Vamos ter que... Vai ter só lavagem. E agora? Olha lá. Gente, olha lá. Ah, tá a capotinha ali, ó. Olha lá. Tem até capota rígida. Tem capota rígida. Tá animado? Ai. Ó, você deu um sorriso. Hey, what's up? Would you mind if you film this? Hey. What's up? Anderson. See you. Good stuff. Hey, nice to meet you. Pleasure. How you been doing? Good. How was the ride to get here? Was traffic? Too much traffic. It's like 1 hour, 20 minutes. I was expecting like less. Less? Yeah. That's the car. That's the beauty. Cool. That's the beauty of the car. That's awesome. You can check it out. See what you think about it. Let's drive it. Open the hood. That's a hard top. Okay. Yeah. I was sitting in the garage. Uh-huh. We didn't start it up for about a month, to be honest with you. Yeah. Start to turn it on. I didn't want to turn it on. Ah. So we jumped. Jump. Yeah, that's normal for this Yeah, this and then, Mercedes. And then the check engine light came on. Oh, yeah? Low voltage. Ah, low voltage? Yeah, that's low voltage. Tu trouxe o teu scanner, não? Não. I can scan it. Do you have the scanner? I have to scan. The I'll scan? scan it for you. Yeah. Do you have it here? Yeah, I have it. Ah, I have cool. it with me. Ok. Tem alguma coisa que te barbanhar? Não vai ter muito? Não tem nada pra te reclamar? Não tem nada pra reclamar. Nossa, não. Tapetinho. Ah, ele veio uma roda mais legal que tem. A roda... A Step, né? Step, olha isso. Step, tipo, não, já nunca rodou, não? Nunca. It's a new. Não, já rodou, mas Ah, you tá... put a new one? Yeah, it's a new. So, There's a brand new that don't even have, not even 200 miles. oh, that's right. Yes. So what's the story about this car with you guys? I got it from a lady. Actually, sadly, her husband passed away. We were driving over the weekends. She wanted Helena, to tu não sell vai ter it, serviço. and actually my son Tu não vai ter serviço. there's a car. Uh-huh. I was like, which one? The SL600, really? You tell me, yeah. So I went to look it up. I was like, yeah, I get it. Then I wanted to upgrade this car, actually, myself. And I didn't end up getting the garage, and I couldn't keep it in the garage. And it's so sad to keep it outside. So you want to keep those cars inside. I mean, it has only 50,000 miles. It's a collectible car. Yeah. And I was like, you know what? I'm just going to give it to somebody who is going to probably do something better than sitting here and me not doing anything. And when Because did I'm doing you- usually car spare.
really selling cars. When did you buy this? I bought this one like 3 months ago. Was 3 recently. months for recently, Okay. and I was supposed to move in the shop, and I end up not moving in the shop. Because I saw you, this was sold through an auction in 2021. 2021, 32,500 in a bring the trailer. In the Brinker trailer? Bring the trailer. They sell it. But no, but I saw But the before, thing- the somebody thing is- before bought it cheaper. And the second one went in 2020. 2020 was one that went 10,700? no, it was for 27,000. Ah. In 2021, it was 31,000. So this car wasn't being a trailer. No, not that one. Not Ah. that one. É And bom I os wanted amortecedores actually hidráulicos. to put in a bring the trailer, but you Uh-huh. have to put the title on your name. You have to do all this stuff. I Yeah. was like, I'm not gonna bother with that. So. But this car wasn't in Brinker trailer. No, not that one. Not that one. Ok. Olha aqui, ó. Vem com um Motorola StarTAC da época da Mercedes Mercedes mesmo aqui, ó. Olha só. Eu tive um desse aqui ó, quando eu era Esse era o cara mais legal do bairro, da cidade. Cara, ele tá inteirinho o telefone. You can take it for test drive. Lenta alta. Aí tá vendo a entrada de água. Aqui, ó. A outra pedaço dele, cara. Aí tá vendo a entrada de I água. was just asking why is it so loud right now, sir? Da entrada de água. I was just through. Na verdade, Anderson, não tá ressecado essas mangueirinhas. The line just Agora ele compensa sozinho, tá vendo? Mas ele tá ressecado. I just É ele mesmo. Did you change oil? Yeah, the oil is brand new and everything. So like I said, when I got this car, I didn't even drive, not even 70 miles. Ó, uma coisa boa eu já vi aqui, ó. Tá o adesivinho da Liquimole, isso? É. O adesivinho da Liquimole ali, ó. É o óleo que eu uso. Mas aqui ele não tá vibrando aqui na lenta, né? Porque uma coisa assim importante é se não tá vibrando o motor, o cilindro falhando, né? Na verdade essas mangueirinhas estão tudo fodidas, Então, né? ressecado aí, aqui, ó. Isso é mangueirinha do quê? Do abertura do EGR. Esse carro tem um EGR aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Ó, ela lá, olha lá. Tá vendo? Por isso que a hora que você acelerou, ele falou, porque ele abriu e aí ele ficou compensando. Agora você não tá usando mais ela aqui. Então ela estabilizou, porque fechou ela tem The AGR vacuum lines. They all these, you see? Yeah. They all crack. Aí ele tem uma válvula aqui embaixo, aqui ó, tá vendo? Que abre os vácuos daqui pra ir pra lá. Quando você acelerou, ele abriu. He used to work a Mercedes dealership. Hey, for- mechanic, there you go. Fix it. A hora que você acelerou, ele abriu. Agora ele fechou, tá vendo? Não usa ela. Aham. Aí ela tá fechada, então só nós tirar e trocar, botar a mangueira, essas mangueirinhas que nós temos lá. Aquelas mangueirinhas pretas que nós Whatever you usamos. said. Yes, I agree with him. He knows E better os than lacres us. aqui do carro, And assim. that's actually right here because I wanted to see what. But they only made 286 of them in 2000. You know, right? Ok, aham. In 2000, I'm not talking 1999. Yeah. And that's I want to see what number it is. So I was looking for this, and I think by this right here I can see that's the number 21. You see right here? Aham. I think that's car number 21 Ah, from okay. 286. A gente vai ler o ABD aqui, porque tá dando luz de injeção ligada nos meus carros. Meio comum nos meus carros. Dianteira e traseira This lacrada. year, Lacrada, dianteira you e got traseira. this year, and then from next year they don't go on a emission. So only this year. Only this year. Because I was debating if it was That one oh, has an emission test already. Yeah, but I think I need to do again if I buy. No, you don't. You No? can just register with it. Okay, you already did this year. Okay. See, camshaft sensor, interlock gap loose. Yeah, we need to probably need new sensor. Yeah. It says it's 70% Yeah, of the... where's that? Onde é que é esse sensor? It's right here on the left side, but it's a cable. Usually it's... I was checking, because I didn't even know I had the check engine light till I came here, because I didn't see the car for 2 weeks. Because it's a friend of mine, so I kept it in here. He has a room more than me. Cara, o carro tá todo lacrado. Tá lacradinho? Lacradinho. Vai valer a pena? Vale.
Aqui, ó. Ah, O sensor fica aqui, ó. Ó, o sensor original, deve ser sujeira. vamos dar uma volta nela? Bora. Vamos lá. Hã? Oh, Pois just é, dá do até a- dó de sentar. Neka vidi prvo. The button needs to go up and down, right? Right there, man. Right there. Yeah. Tá. That's to all the way cool. up and to all the way down. So suspension Ah. because up and down. É. Ok. So you might want to keep it up while you to go go down out. there. Yeah. Yeah. There is a clamp right here, tag up top of it, so you, in case. Sabe abrir a capota dela? Isso aí. É só andar um minutinho aqui. Cheirando de gasolina. Tá, mas tá com a luz ligada, será que... É o sensor ali. Sim, mas vamos tirar uns... Vamos dizer, uns 500 pila. É, se bem que o cara sabe que eu vou comprar igual. Ele sabe que você vai comprar. E aí? Cara, tá fraco pra caramba, não anda nada. O motor tá meio falhando assim, tipo, porque eu acho que o sensor de fase... da... Mas vamos ver se a gente tira alguma, ou pede um descontinho, mas não tá funcionando direito. Ó, placa lá. Ah, já caiu. Ó, até baixo. Pra botar aquela capota lá tem que deixar baixo. Deixa abaixo. Ó, até funciona até. Nunca tinha um carro conversível que funciona. Ó, o ar tá gelando, abre a capota. Tá melhor que a minha. Tem as perfumariazinhas pra fazer, não adianta, mas... Sim, o que que tem aqui? Isso aqui tá quebrado. Tu puxou o freio de mão? Puxei. É, isso aqui, esses acabamentinhos que eu comprei até desse aqui da minha. Aqui, Isso tem pra vender? tem. Isso aí, tu compra tudo esses negocinhos. Ó, de couro. Bose. O rádio da Mercedes original. Tu vai testar o som, Anderson. Não. Eu até me assustei agora, o Anderson testando o som, falei, ué, Vamos botar a capota? Hã? se quiser a gente bota, né? Você já Como é que vai? fecha com ele. Já fecha o negócio, né? A gente já bota. Como é que é assim mesmo? Só ir assim. Só que tu aguenta lá? Então vambora. Levanta. Pera aí, levanta. Abre a porta, abre a porta. Abre a porta. Abre a porta aqui. Qual porta? Não, só do lado de cá. Ah, ok. Pera aí que eu não vi aqui. Tem que mirar certinho aí. Tá. Aí. Agora, deixa eu pegar a chave aqui. Mercedes-Benz. Viu? Prometi. Prometi e comprei. Aí you have the title. Thank you so Thank you. much. Appreciate. So Thank you. I hope I'll see you. Thank you. I hope I'll see you at the. Yeah. Maybe I might come to your shop Yeah. because I want to upgrade some cars too. Yeah. So Yeah. maybe if you do upgrades, I mean we If can. you wanna see my cars over there, come by. It's Okay. in Ballgrounds. I wanna upgrade that one too, and Okay. I'm trying to get some more. Oh, that's a cool one. Yeah. Yeah. So Good deal. Thank you guys. Thanks again. Appreciate I appreciate it. Thank you. See you. Have a good one. Thank you. Feel a little sorry now. Vamos lá então, estamos de Mercedes aí, estamos Hey, let me bonitão. put the car right in the back. How about that? Yes. Yeah, covering. Ah, ok. Yeah. Yeah, you guys opening now. Anderson, a Oi. porta. Okay. Thank you so much. It was a pleasure doing business, guys. Thank you. Thank you.
dá nada o negócio, né? Última chance. Turn left onto Running Fawn Drive, then turn right onto Settles Bridge Road. E O volante. as travas da capota original tá funcionando. Isso é raro? Isso, a capota tá funcionando já, é raro. Turn right. Ah, é. Porra, isso aqui, Ó, tô de pé no fundo, ó. sim, é porque ele fica com essa... Acho que é só limpar o sensor Sim, tirar ele ali, ele deve estar cheio de óleo, assim. de óleo ali em cima dele, ele deve estar... In a quarter mile, turn right Puta, onto mas Johnson Road. tomara. Vamos ver, ele vai limpar, ó. Ninguém, 4 mil. Não limpou. Turn right onto Johnson Road. Tá, vamos olhar os painel aqui, ó. O que tem então? 52 mil milhas só, eu achei que tinha mais. Achei que tinha mais? Eu achei que tinha mais Eu quando achei ele que tinha falou. visto. Eu não tinha visto isso. Não, o carro, se for ver, é zero mesmo, né? Zero mesmo. O carro tá... Isso aí que tá é de parado. Esse negócio do sensor e tudo, ele fica muito tempo Ah, parado. ele no final eu não sou de pechinchar assim muito quando eu acho que tá justo, né? Mas aí ele tirou $200 a mais só por causa do... $200 pra comprar o sensor, Pra já. comprar o sensor Pra ali. comprar o sensor. Como limpar o sensor, já economizar esses 200 aí. É. Trocar os óleos, né, de câmbio, trocar óleo de motor, essas coisas, mas... É. Agora o carro tá... Aí tá, suspensão assim. Suspensão perfeita, funcionando o lift. Esse É. carro é um dos primeiros que já vinha com o lift para levantar ou baixar a traseira, para passar lombada, buraco. Esse já tá funcionando, Aham. Na verdade tá tudo funcionando. É, A capota de pano funcionando perfeita, de lona. é. E a Tem trava, essa aqui toda... capota de fibra, que não é fibra, é alumínio na verdade, né? Ah, Ela tem um sistema para você travar manual ou elétrico. O elétrico disso aqui, nem mesmo, às vezes, o carro novo quase era difícil de funcionar. Essa que funcionou, travou direitinho, tudo travado, perfeitinho. e essa capota vinha junto, original? Nos Estados Unidos, né? No Brasil, quase todos os carros não tem mais ela, ou sumiu no porto. Sério? É. Muitos, os clientes que tinham esse carro no Brasil que eu conhecia, quase nenhum, um só que tinha a capota. Os outros ninguém tinha capota, porque ou ela sumia no porto antes de entregar o carro na concessionária, ou depois ninguém mais tinha ela. E essa aqui, eu vejo que todas elas quase têm, né? A minha tem, essa aqui tem perfeitinha, tudo certo. Agora que eu tô vendo, tem combustível? Temos meio Tem tanque. meio tanque? Dá pra chegar até metade da viagem. Um V12 bebendo? Vamos ver o que esses V12 bebe hoje. Tá, é 6 litros esse motor, né? É. Mas ela tá mansinha, então ela tá econômica. É. A chave funcionando, o trancamento na chave, tudo. É. É que você não viu, mas aqui, ó. Ah, tem um Primeira manual coisa. aqui, ó. Aí, temos Mostra aqui, ó. todo Manual. manual completo. Ah, o da Mercedes. Tudo Tudo completinho. Dá uma folhada aí pra ver. Vamos ver. O kit de ferramenta original lá atrás, todas as ferramentas, inclusive a chave de fenda. Ah, é? É. Cara, nós vamos ter que cortar esse escapamento hoje aí. Não, chegar lá primeiro. É. Nem o sensor, primeira coisa de arrancar o escapamento esse troço agora. Vamos escutar o ronco dela sem escapamento hoje. Manual capa dura, ó. Igual o livro, olha isso. E marcado tem algumas. Vamos ver o que eles marcaram aqui. Ué? Eles separaram algumas coisas. Vamos ver o que o dono não sabia fazer funcionar. Ó, não sabia fazer travar a capota. Mostra que tá Aqui, olhando. Aqui, ó. O cara botou Umas marca-texto. marca-texto pra saber como que travava a capota. É isso aí, ó. Ah, e tu vê uma pessoa realmente de idade, né? Idade, porque Ele falou ali, o cara que ele comprou era da viúva, né? Do dono que era isso aqui, né? O cara realmente não andava nunca, o cara né? não andava, cuidou do carro. Ó, o manual de serviço. Vamos ver se tá carimbado. Até quando será? Ó lá, chassi tá aqui. Ó, o carro foi comprado no dia 28 do 4 do ano 28 de do 2000. 4, ó, nós estamos em 23 do 4 aqui, ó. É. Então faz Aqui, ó. 24 anos. Onto Georgia 20 West. Aham. 28 do 4 de 2000 o carro É. foi comprado, zero. 24 anos eu tenho esse Aí 24 anos depois, código do código do rádio. Use the left O Anderson vai usar. turn left Vai. onto Georgia 20 West. É triste essas Mercedes velhas, né? Essas Mercedes é bom demais.
Cara, o volante dela é muito grande, cara. É impressionante. West for 8 É porque miles. é carro de idoso aqui. Carro de idoso, é pros tiozinhos saber virar. A única coisa, se eu tiver que fazer emissões de novo aí, não dá pra cortar tanto o escapamento, tem que soltar. Não, né? não, a gente vai soltar nos parafusos lá atrás. A gente vai Tem? soltar Dá ele. pra tirar só os abafadores Tirar atrás, só o abafador traseiro e nós vamos escutar ela hoje sem sem escapamento. sem vocês vão ver. escapamento. É, o de problema então é o sensor de fase, É o sensor Ah. de posição do comando, né? Que tá. mas não é VVT esse carro aqui, né? Não. E não anda nada, não faz barulho, treme as rodas. As rodas, porque essas rodas não é original dele, essas rodas eles Sim, trocaram. mas porque os caras não sabem Não balancear, sabe né? balancear. Estados Unidos tá brabo isso. Ah, que o painel assim tá tudo funcionando. Tudo a suspensão, ó. Tu vê que apagou o ABS, por quê? Porque ele liga o ABS pra te avisar. Pra avisar. Que a suspensão tá alta, senão tu vai andar com o carro embicado pra cima. Tu viu um detalhe? Ela tá com os plásticos, aqueles plásticos de... De concessionária, mas não é de concessionária. zero, né? Não, esse aqui, esse carro em algum momento passou por aqueles... detalhamento pra venda. Pra venda eles deixam. Eles deixam esse pra não plástico sujar embaixo o carpê. É. Que o da minha tá sujo, né? Porque a minha não passou por isso. O teu carro interior é que cor, né? É dessa cor, meu. É. Era, né? Porque agora eu já troquei os Ah, bancos. os bancos do teu carro ficou legal. É, botei aqueles bancos exatamente por isso aqui, ó. Porque esse banco, ó, você vai jogando ele pra trás, o encosto vai vindo, então você não consegue ter uma posição de... Sim, porque tu é grande. Ainda mais eu desse tamanho. Mas aqui, ó, tu fez o vídeo tirando sarro que eu nunca... Olha, o carro Ah, original eu coube dentro, ó. olha ali, é Aqui, ó, verdade. e ainda tem espaço. Tá vendo? Ó? Tá, tem espaço. Isso é bom. E tudo funcionando mesmo. Quanto tempo eu não vi carregador desse isso aqui? Caramba, carregador de. Jesus Cristo amado. Carregador de StarTAC mesmo. Cara, esse carro vem com StarTAC. Ano 2000, deixa eu pensar. Funcionando. Funciona o telefone? Mercedes-Benz. Funcionando o telefone. Caramba, olha só, procurando rede aqui. Ó. Olha aqui, Gente cara. do céu. O StarTAC mesmo. Funcionando. Só não tá habilitado. Será que habilita ainda? Tem que fazer, Isso ó. aqui não era nem isso, aqui era CDMA, Era CDMA. ou GSM. Não, esse era... Vamos ver o que vai aparecer ali. Caramba, olha só. Alô? Cara, Tua mulher pedindo mais uma lasanha? eu sinto. Eu sinto como tem as memórias emocionais, né? Eu tive um telefone, esse aqui foi na década de 90, meu primeiro telefone celular foi um StarTAC. Eu não tinha Nokia, tinha muita gente que tinha Nokia 6120. É, isso. Eu tinha o StarTAC, eu gostava da Motorola. Aí, ó. E esse é da Mercedes mesmo, StarTAC da Mercedes. Mais uma memória pro... Mas se for ver o rádio original, tudo original. Tudo aqui. original. Que loucura. Caramba, a bateria que tá ruim hoje. Ó, Tá carregando. anteninha aqui, ó. Pior que isso aqui pegava melhor do que os telefones hoje. Sim, sabe? hoje em dia... Eu ia de Santa Cruz a Porto Alegre, assim, o telefone pegava em tudo, não tinha Funcionando. nada. E hoje em dia tu Ó, perde sinal. temos mensagens aqui, vamos ver o que é. Ai, ai, Aí, tem uma mensagem de voz e uma mensagem de texto. ai. Sério? Olha lá. Pegou sinal? Não pegou sinal, mas ele tem na memória alguma coisa aqui. Ó, o ar tá gelando mesmo. Gelando tudo. Ó, o ar gelando, bonitão. Tudo. Esse vidro aqui é fácil de trocar, É né? só, na verdade, você tira ele ali e tira esse líquido de dentro. Porque Ah. ele era... Esse vidro é fotocromático, né? Igual esse do meio aqui. Aham. Ele dá aquele problema, se tira ele, ele para, ele volta. Vamos lá, vamos achar aqui, ó. Mensagens. Como que é que entra? Tem o jogo da cobrinha aí, não? Tem, deve ter, vamos tentar. Como que dá ok aqui? Do lado, será? Não lembro. Ah, a tia ali, ó. O que eles estão falando? A tia falou alguma coisa. Não, ah, ele tá- o capô tá aberto, não? Não, ele tá de Mercedes, ele tá falando bem do carro, né? Ah, será? Ele tá de Mercedes. Todo Ó, mundo todo olhando, mundo cara. olhando. Os caras passam do lado olhando. assim, Gente, né? E eu imagina a hora que botar as rodas. imagina e que socar. botar. Cara, mas é um conforto isso aqui mesmo, cara. Tá carregando? Tá carregando. Ah, tem mensagem, é de 2003. Tem uma mensagem de 2003, a cara tá esperando a resposta. Em 13 de junho de 2003. Onde é que eu tava em 13 de junho de 2003? Ah, eu sei, 13 de junho... Não, tá, 13 de junho é o dia do meu casamento, tá? Mas de 2009. 6 anos depois 6 eu anos fui depois. casar, mas em 2003...
eu não tinha me formado ainda, me formei em 2004. Então, provavelmente estava estudando para alguma prova do final do semestre. Ah, foi quando eu rodei. Foi bem quando eu rodei lá em 2013. Com a Gladys, professora Gladys da URGS, um abraço aí. Obrigado por ter me reprovado na URGS lá, que eu perdi o estágio na Alemanha. Mas mudou minha vida, né? De uma maneira boa. Tá vendo? Eu brinco com a professora Gladys. Uma vez eu fui na URGS conversar com os professores, encontrei ela, assim, obrigado, professor, por ter me rodado. Ela ficou toda preocupada, assim, achando que eu tava brabo. Reclamando? Mas não, obrigado, de verdade mesmo. A vida às vezes dá uma... Na hora eu fiquei brabo, fiquei triste, fiquei tudo, né? Porque meu plano era ir pra Alemanha e eu rodei nessa cadeira e aí eu perdi o estágio para ir pra Alemanha, isso em 2003, tá? Então... Foi uma coisa ruim na época que acabou conduzindo a minha vida para mudar completamente para outro lado. Então, tu tem que agradecer a professora Gladys. E nós também, todo mundo que gosta aí, ó. Bota no vídeo aí agora embaixo lá. Bota a mensagem lá. Manda... eu fiz um post às vezes, hoje no Instagram até botei, porque hoje é exatamente o dia de aniversário da Feutech, 20... Ah, olha só, isso aí 2013, 6 meses antes de eu fundar a Feutech. A última mensagem que estava aqui nesse telefone. Aí, ó, tá vendo? Mas eu botei hoje um post, eu dizia assim, ó, a Feutech ela representa muita coisa para muita gente, né? E obviamente para mim, para todo mundo que trabalha, assim, mas eu acho que tem muito mais gente que é impactada pela Feutech, assim, no sentido de influenciar a vida, tem alguma coisa que para a Feutech fez uma diferença, sabe? Pra então, muita gente. Eu até gosto de ouvir isso aí, então quem tiver, assim, alguma história para contar, de alguma coisa que de repente a Feutech impactou na tua vida, impacta, ou sei lá, ou porque, alguma coisa positiva, deixa nos comentários aqui desse vídeo, sabe? É importante nutrir, inclusive, e agradecer, né? Eu acho que às vezes a gente tem... Eu sempre digo que a gente tem que agradecer pelas coisas boas que a gente tem na vida, então se vocês têm alguma coisa a agradecer à Feutech pela existência, pelo que ela representa, botem no comentário aqui, é a melhor maneira de agradecer. De agradecer, Muito bom. Cara, os caras, todo mundo ficou olhando em volta, parece. Todo mundo tá olhando o carro. É como se tivesse uma roda caindo, alguma coisa assim. O capô tá fechado, tá tudo fechado, mas todo mundo olha. O capô tá fechado, Tá né? fechado, eu fechei. Mas a suspensão tá boa, né, meu? Zerado. Não tem nem bucha assim de soltinho. Georgia 20 West. Tá perfeitinho. Mas dá pra rebaixar com essa suspensão? Não, porque ele tem as molas, você consegue levantar. Esse carro não tem a hidráulico de mola. E se botar, só se botar umas molas e-back, por exemplo, umas molas Dá pra mais... botar a mola layback ou dá pra botar a suspensão ar. Com a diferença que a hora que você... então tu tira a mola e bota a suspensão ar. Só que mesmo assim, quando você acionar ali, ele vai levantar um pouco à frente. Sim, então ele fica ainda funcionando Ele fica isso aí. funcionando. Então, ó, Porque na verdade ele enche o amortecedor, né? eu acho que então... Eu nunca tive um carro com suspensão a ar na vida. E vou dizer assim, não é o... porque normalmente o carro que tu tem mais performance, assim, tu acaba não fazendo porque a maioria das suspensões a ar, ela deixa o carro um pouco não tão estável assim pra performance, né? Mas agora eu vou dizer assim, esse aqui é uma oportunidade, porque performance desse aqui, a não ser que eu enfiar 2 turbos gigantes aqui. Começou. Eu tô de pé no fundo aqui, ó, não vai nada. Então ele vai berrar que nem uma 7 galo assim. Vai berrar igual a 7 galo. Andar que nem um 4 cilindros, mas... Não, vai andar melhor, eu acho que ele tá... Sabe o que é? Mas é que é engraçado, André, se você ver, a gente tá acelerando, mas você tá acelerando a 80, 100, ó, e nós estamos indo da cidade, então ele vai. Claro que não tá... Mas o câmbio tá funcionando. Tá, perfeitinho. Turn left onto North Main Street. Ele tá segurando por causa desse sensor que tá dando falha. Olha só, não vibra, não faz nada. Nada. O carro Impressionante. tá perfeitinho. Aqui é meio um bagageiro grande até, né? Não, e tem aqui embaixo, você Não tem vou dizer que não entra uma criança aí, deitado entra, né? Ó, aqui você tem as... tem os porta-treco. Tem os porta-treco, não dá pra botar banco aí só. Não dá porque pra não tem botar banco. cinto de segurança, né? Use the Claro. right 2 lanes to turn right onto Georgia 20 West, Cannon Road. Se duvidar, ainda tem alguma coisa aqui atrás, já achamos. Tu vê uma diferença do velhinho lá? A do velhinho aqui tinha o computador de bordo, lembra? Qual velhinho? Aqui do velhinho lá, aquela... Tinha um computador de tinha o bordo? computador de bordo e o teclado do telefone. Porque aquela já é antiga, aquele telefone grandão, igual o telefone de casa antigo. Sim, e esse aqui eles modernizaram. Esse aqui já é moderno, esse aqui não tem. Não tem computador de bordo em lugar nenhum, será? Ele fica, acho que junto aqui com O a... que é isso aqui? Esse aqui. O que é isso aqui? Aqui, ok. Esse é do volante, eu acho. Opa. Limpador é um só. Limpador é um só. Aqui tem, aí embaixo tem o... Aqui, ó, pra regular... Cadê o regulador do volante? Aqui, ó.
Ó, Ah, dá pra puxar mais pra cá, não? elétrico, dá. Ah, dá? Aí, Ah, isso que eu tava achando estranho. O volante tava muito aí bom. agora foi e dá pra baixar mais, vai baixar aqui, ó. Aham. Tá. Funcionando tudo. Ah. Se duvida tem até aquecedor de volante. Ah, entendi o que o banco faz. Quando tu quer baixar o banco, Entendeu? ele... Ó, aquecimento funcionando, ó lá. Aquecimento dele todo, ó lá. Dá pra esquentar as costinhas lá. Fica quentinha lá. Não liga isso Olha lá. aí. Bom, liga aí, vamos ver se funciona. Não vai ficar ruim agora. Ó, adesivinho ainda da concessionária lá. De qual concessionário isso não? Esse aqui é quando eu vendi, ó. Ele vinha assinado, assinatura do Sério? seu Ah, o do Mercedes-Benz. zero? Então para-brisa original, pelo jeito. Para-brisa original. Ela até eles deram uma polidinha nela, né? Eles Sim. deram uma polida. Nesse carro tá bem cuidado. Microfone aqui, o que é isso? Talvez pro fone de ouvido. É. O fone deve ser, o telefone de você tem o... O telefone deve ter Viva Voz. Ah, por isso que tem aqui, pra você atender. Ah, se é, você só atende aqui. Quando conecta no carro. Olha que beleza. Cara, é legal, mano. Se for pensar, esse aqui era o carro... Era Pô, o esse mais aqui era luxuoso o da... supra-sumo Era o mais luxuoso, era o mais assim, tipo... da Mercedes, Porque né? tinha os S600 E esse daqui e a era SL600, né? SL600. Não tem nada acima disso, né? Não. Quanto é que custava zero esse carro? Acho que era 135 mil dólares, uma coisa assim. É isso mesmo. 130 e poucos mil dólares. Isso em 2000, né? Se pegar em valor atual, quanto é uma nova hoje? 140 mil dólares em 2000 valeria hoje 254 mil dólares. $1.000. Então assim, hoje esse carro aqui zero é como se ele fosse custar 254 mil dólares Mas por causa da acho que é inflação. o que vale aqui nos Estados Unidos mesmo. É. No Brasil é outro. É, se for pensar, um carro de 250 mil dólares Porra. é tipo assim, o cara para um carro 2 lugares conversível assim tem que... É um magnata, né? É um magnata. Aqui nos Estados Unidos é uma Ferrari, é Expresso, uma Ferrari zero hoje, é isso. É, né? É Loucura, né? É uma Ferrari zero. Que placa vocês acham que eu podia botar nesse carro, né? Vamos ver. Aí, ó. Vamos ver se alguém adivinha. Eu tenho uma ideia já, mas não vou falar ainda. Deixa quieto. Também não. Fica quieto. Mas vai ficar legal. Se conseguir, vai ficar legal, né? Olha o encosto de cabeça. Ah, ele mexe? É elétrico. Ah, eu tava pensando assim. Pra baixo, Não. pra cima. Tá pra baixo? Não, aí pra trás. Caraca, olha isso. Pra cima. Tá, mas deixa eu ver o que mais tem aqui. Ah, tem mais tem umas memórias aqui. Tem 3 memórias. Tem alguma coisa aqui, não? O verde é pra você memorizar. Você aperta o verde e aperta onde você quer. Aperta onde é que quer. Ah, agora. Tu voltou pra trás. Ah, agora tá melhor porque ele tava meio assim. Então. Aham. E elétrico os encostinhos. Onde é que tu puxa pra... Não. Só puxar aí. Ah, sim. Tá. Cara, é muito confortável, cara, isso aqui. Tem Que todos carro confortável, cara. Todos os acessórios da época estão juntos. Sabe uma coisa que eu tava preocupado era o cheiro. Porque Cheiro de Mercedes. Não, porque eu entrei na tua e fiquei preocupado com o cheiro da tua. Não, a minha tá Tá fedendo, né? Tipo, tem um cheiro ruim de carro velho, assim, né? de carro velho. A minha tem que trocar aquele carpê. Ficou molhou, será? O antigo dono deixou um negócio aqui do lado do passageiro, Aham. tem uma mancha, e eu acho que ele chegou a mofar, então ficou aquele cheiro. Eu comprei o carpê, tô esperando chegar, vou trocar aquele carpê. Por isso que eu não prendi os bancos ainda dela. Porque eu digo assim, o cheiro é uma coisa foda de carro, né? Tipo, mas... E nesse caso aqui que é conversível, ele entra um pouquinho de umidade. Sim. E aí não... Mas tu vê até isso aqui, ó. Sim. Todos os acessórios da época que o cara tinha junto. E lacra, tu olhou lá, eu não olhei direito. Tudo. Lacradinho, O carro tá lacradinho. assim. O carro não tem nada de porrada, de pintura, batida, assim, chegou a nada. identificar alguma coisa estranha? Nada. Ah, mas eu gosto de comprar carro assim, quando eu já... Tipo assim, eu vou meio preparado pra dar tudo certo e dá tudo certo. Deu tudo certo. Eu até mandei mensagem pro cara, eu disse, vou filmar, inclusive, não tem problema por ti. Mas não tem problema. Aí filmamos tudo ali, né? O único lugar que eu desliguei a câmera foi quando eu fui dar uma negociadinha ali, uma pechinchada, mas saiu $200 Do sensor. Mas tá muito legalzinho. Eu não sei você, mas o que eu não gosto é essas madeiras. Cara, eu, assim, não gosto também, mas não tem muita alternativa, né? Porque
for pintar, vai ficar uma coisa meio estranha. Eu achei. Né? E o problema dessa aqui, ó, até o volante tem madeira. Tem um monte de lugar. Tem que lidar. Aí não adianta, vai ter que acostumar Tem que acostumar com isso. Será que esses airbags funcionam ainda? Deve estar funcionando, porque a luz está apagada. Não vamos testar isso. Eu não vou nem trocar o volante nesse carro. Esse carro é tri, assim. Não, esse carro tem que deixar ele. Então esse carro aqui, bom, vamos falar quando chegar na oficina lá, mas o que a gente vai fazer? Como é que tu engatou ali? Eu não entendi, tem que usar uma chave? Não, tá funcionando automático. Ah, é? Tu fica segurando aqui, ela faz sozinha. Tu bota ela, solta ela, guia e segura apertado pra baixo. Ela vai sozinha e te trava no automático. Ah, sério? É. Senão tu tem que uma chave de... Senão tem que ir a minha você tem que... Eu vou na chave e travo. Ah, caramba. É muita coisa que pode dar errado, né, no carro desse. Mas nesse caso aqui tá tudo certo. E é engraçado que quando você busca algumas coisas desse carro, você vê, por exemplo, os pistão da capota desse carro. Cara, é muito difícil você achar um carro que tem função, porque ele vaza os pistão. Essa aqui não tem nada, tá funcionando toda a capota, perfeita. Pois é. Toda perfeitinha. Já vamos encostar o Tesla no pátio ali, nem ando, mas bobear nem ando. Eu acho que você vai de Mercedes embora hoje. Ah, eu vou de Mercedes, certo. Só vamos tirar esse teto. Vamos tirar esse teto, vai com o outro. Vai com o outro, não, vai com ele aberto, chega na tua casa, tu fecha. Só o único acessório que não veio junto com o carro. Que é? Que isso era um acessório que era vendido separado mesmo. O suporte disso aqui. Ah, pra... Tem um suporte disso aqui que mantém ela de pé pra ela não empenar. Pois é, né? Porque... E tinha um acessório de época que você instalava no teto da tua garagem. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, lá no Brasil não vendia. Mas você chegava e você vem com umas... E bota aqui, ele sobe sozinho pro teto da tua garagem e fica guardado no teto. Até não sei se muitos de vocês acompanharam, mas o Denis, não é à toa que ele entende tanto dessas encrencas, carro de milionário alemão, né? Carro de milionário ou de falso milionário. Mas tu tinha oficina no Rio, né? Eu tinha oficina e mexia só com essas encrencas lá. Mas assim, o que eram os carros que tu mais pegava? Eu sei que tu gosta muito de Land Rover, né? Não, pelo amor de Deus, cara. Mexia muito com Land Rover. Land Rover, Mercedes, BMW, pegava bastante. Resolvia bastante encrenca desses carros lá. Mas Land Rover era um pavor. Eu acho que pra todo mundo que mexe com carro importado no Brasil... Mas o que é o pior da Land Rover, assim? Tudo. Mas motor, a diesel, cara, as Land Rover a diesel, elas quebram muito. E você não vê quebrava as antigas que travavam o virabrequim. As novas aí eles pararam de travar porque quebra o virabrequim agora no meio. Não trava mais. Eles resolveram um problema aumentando as guias de lubrificação e o virabrequim quebra por falta de material. Mas fora muitas coisas, cara, suspensão, elas dão muito defeito. E pra você mexer em qualquer coisa dentro do motor, você tem que arrancar a carroceria. Aí você tira a carroceria, é um monte de mangueira que aí depois pra montar é um saco. Mas é bom pra mecânica, a gente ganhava dinheiro com isso. Então não posso reclamar também, né? E qual que é a tua BMW, Mercedes, assim, quais que são assim, os mais problemáticos? Cara, BMW a 320 dava muito problema de vazamento de óleo, motor também, BMW. Mercedes dava menos. Mercedes, por incrível que pareça, as mais novas davam um pouquinho mais de defeito, mas dava alguma coisa de eletrônica, trava de direção que dá problema, mas coisas que acaba virando do cotidiano de oficina quando se mexe com esses carros, né? Mas a gente acaba acostumando. Agora tá mais calma a vida, mexendo só todas as encrencas. E aí tu veio morar nos Estados Unidos, né? Ano passado, né? Ano passado, e agora eu tô mexendo mais com as encrencas. E na verdade a história até é engraçada, né? Porque a gente se conheceu uns 2, 3 anos atrás, né? O que foi o amigo que tu nos apresentou? Na verdade, se via só de coisa, mas que acabou foi a gente acabou começando a conversar, né, pelo Instagram e tal. E depois foi... Não, teve algum amigo teu que era em comum que o cara me chamou... Na verdade, o Hermano, né? O Hermano do Rio. O Hermano, a gente já tinha um conhecimento no Rio de Janeiro. Sim, aí o Hermano me disse, tem um amigo meu que tá indo lá pra morar nos Estados Unidos e quer trabalhar com vocês lá. E eu disse, isso aí eu já escutei essa história bastante. Muitas pessoas. Até tem muita gente que manda, às vezes, mensagem pra vir morar aqui e trabalhar nos Estados Unidos. Mas uma coisa assim, de novo, infelizmente... Tem que ter visto de trabalho, senão não consegue. Tem que fazer certinho, não venham com visto de estudante para trabalhar, não façam visto de turismo para vir. Não, pessoal, realmente assim, é uma vida muito difícil vir ilegal para os Estados Unidos. Você não consegue fazer nada, né? Não consegue fazer nada. Para você ter uma ideia, aqui
qualquer mecânica, qualquer coisa que você for trabalhar, você precisa ter a carteira de motorista. E para você ter a carteira de motorista, você tem que estar com a documentação perfeita, senão você não consegue tirar nenhuma carteira de motorista, não consegue fazer nada aqui sem a documentação. Mas de turista consegue. Não consegue. Você consegue. A Geórgia, por exemplo, não consegue. Na Geórgia você não consegue fazer nada sem documentação. Então aí, na verdade, mas aí aquela vez tu me procurou, perguntou, primeira pergunta assim, não, mas tu vai ter visto aí? Foi aí do Velopark, quando a gente conversou no Velopark, você falou, cara, mas você vai com visto? Eu falei, cara, eu vou green card com a documentação. Aí falou, então quando for, você me avisa. E aí acabou. Falou, não, 6 meses eu tô lá. 6 meses eu tô lá. Passou 6 meses, um ano, um ano e meio, 2 anos. Foram atrasando o negócio pra fazer, mas deu certo. Aí na verdade, quando chegou com o documento, eu disse, chega aí, aparece aí. Vamos lá. Aí eu falei o seguinte, aí a gente, na verdade, não tava precisando de ninguém na oficina, né? Aí eu falei com o Felipe, puta, tem esse cara aqui, ó, gente boa, o cara assim, ó, 10, mas eu não sei, será que ele trabalha? O cara é carioca aqui. Pô, tá vendo? Vamos botar ele numa encrenca 20 aqui. 20 anos de Rio de Janeiro, virei carioca 100%. Aí nós falamos, vamos, quem crê que a gente botou mesmo no C8 lá pra fazer um... Não era tirar o câmbio no C8? Na verdade, a primeira encrenca que eu fiz ali foi botar você me deu o Tesla tava com o negócio do engate de carreta, né? Então desmontou o Tesla inteiro atrás. Desmontei a traseira do Tesla pra botar o engate de carreta, pra acertar a fiação do engate de carreta. E depois, como eu trabalhava com importado no Rio de Janeiro, você me deu um importado americano pra eu mexer, né? Que foi o Opala. Então eu fui mexer no Opala nos Estados Unidos, mexer com importado. E aí na verdade tu fez ali, cara, e a gente ficou impressionado, assim, a tua habilidade, como tu pegou rápido as coisas e aí tu tá aí, quando tu tem um ano já? Já vai fazer um ano, um ano que nós estamos na luta. E qual que é a tua visão, assim, de morar aqui depois desse um ano? Cara, tá sendo bom, eu tô gostando, Anderson, sabe? É uma diferença absurda, ainda mais pra mim que tava morando no Rio de Janeiro, em questão de segurança, é outro mundo, realmente essa parte é o sonho americano, que você vive tranquilo, segurança, você não tem os problemas que você tem lá, né, cara? Então, pra mim tá sendo muito bom. E conhecimento, eu acho que é uma coisa que a gente vai, né, nunca é demais. E acaba que você vai aprendendo outras coisas, tô aprendendo, né, outra língua, estamos na luta, né, porque acabou que, como bastante gente fala português ali, a gente vai, mas estamos no caminho, né? Mas é muito bom, e tá trabalhando na Fulltech, eu acho que é querendo ou não, é um sonho de muitas pessoas, né? Se foi o que você falou antes, a Fulltech acaba que influenciou muitas pessoas e muitas pessoas têm uma paixão pela FT por causa dos carros e tudo. Então, pra mim, como pra muitos, é um sonho estar aí, né? E a gente acaba uma realização, né? Isso é muito importante, assim, eu falo assim, cara, todo mundo que qualquer emprego que tu tenha, tá? Sim. Qualquer empresa que tu trabalhe ou que tu tenha, goste do que tu faz. Sim. E procura trabalhar com uma coisa que tu te sinta prazer, sabe? Porque se trabalhar com alguma coisa que tu não gosta, é ruim pra ti, é ruim pra empresa. Sim. É ruim pra todo mundo, sabe? Então, assim, faça alguma coisa que você goste, assim, uma coisa que tu tenha orgulho, uma coisa que tu curta fazer. E para as empresas, para quem é empresário aqui, às vezes está assistindo até e quer um conselho, faça com que as pessoas que trabalham na tua empresa gostem de trabalhar lá. Tipo assim, o cara não precisa gostar de carro para trabalhar na Fulltech. O do financeiro precisa adorar contas financeiras, mas ele precisa gostar da empresa, ele precisa se sentir confortável, precisa se sentir reconhecido, sabe? Também tem que cobrar, sabe? O chefe bom também é o cara que sabe cobrar corretamente, sabe? Ele sabe deixar claro o que a empresa precisa, o que ele quer da equipe, mas ele tem que cobrar também. Então não quer dizer assim um chefe molenga, isso aí é o pior, porque aí às vezes o cara vê a empresa degringolando assim e não está funcionando direito, porque muitas vezes é um erro do gestor, né? Então, assim, e quando for contratar, sabe, uma das outras coisas, um segredo de sucesso das empresas o RH é muito importante. Assim, ter pessoas um time de RH que consiga selecionar bem as pessoas, consiga fazer um trabalho de manutenção das pessoas boas que estão na equipe, que saiba demitir quando tem que demitir, que consiga fazer um ambiente atrativo para as pessoas trabalhar. Então, assim, isso serve para qualquer empresa, serve para uma empresa de 1 funcionário ou para uma empresa de 1000 funcionários.
Então, até aqui nos Estados Unidos, a Marina, por exemplo, que é a esposa do Felipe, ela é a responsável pela RH e está fazendo um trabalho fantástico, assim, de organização. E aqui onde é que a gente fica, no Battleground, que é no meio do nada, na Geórgia aqui, é muito difícil ter pessoas para contratar. Então, assim, achar as pessoas e às vezes tem que identificar um potencial funcionário, assim, às vezes até num treinamento. Por exemplo, teve um treinamento da FT Education, né, que a gente contratou a nossa coordenadora financeira. Ela veio fazer o treinamento com uma senhora, tá, 60 e poucos anos de idade, veio fazer o treinamento com o marido dela, que corre de moto e ela era recente a ser aposentada e foi curtir assim o treinamento com o marido ali na Fueltech FT Education. E aí no meio do treinamento ela percebeu o clima da empresa, ficou tão empolgada assim como estava tudo tão assim funcionando e feliz, as pessoas felizes de estar ali, né? E aí ela viu que tinha uma vaga de financeiro e ela aplicou, a gente acabou entrevistando ela durante o treinamento, durante os dias do treinamento e contratamos ela. E tá lá. Então é um exemplo assim, às vezes identificar esse funcionário. Então, no Brasil também, assim, no Brasil já é uma estrutura diferente, no Brasil a gente já tem 200 funcionários, então o RH lá é um time, sabe, é coordenado pela Karina. Então a Karina, assim, também está há muitos anos na Fueltech. Na Fueltech Brasil a gente tem, assim, se eu não me engano, ano passado acho que a gente recebeu 4.500 currículos. Desses 4.500 foi assim, 500 foram selecionados para algum tipo de seleção. Desses 500, uns 100 passaram da dinâmica de grupo, que bota os caras junto. E aí desses 100 que passaram da dinâmica foram, acho que 20 ou 30 contratados, por exemplo. Olha. Então é um funil muito grande, assim, e a gente consegue selecionar muito bem as pessoas. Mas uma coisa que eu digo, assim, o maior critério mais relevante para selecionar alguém, isso serve para quem está contratando e para quem é contratado, é a personalidade e a atitude. E atitude não significa tu ser o melhor ou tu saber tudo, isso é técnica, isso é outra coisa. Atitude é tu te portar da melhor maneira no momento que tu precisa, seja que tu precisa te mexer, seja que tu precisa te focar, sabe, entender a tua posição, entender assim o que a empresa espera de ti, então. Sim. E ser, assim, um ambiente correto com os colegas, tu sabe? Exato. É uma coisa, é muito importante, é difícil quando tu começa a entender como montar times, tu começa a entender por que algumas empresas ou alguns times funcionam melhor ou têm mais sucesso do que os outros. Porque às vezes uma laranja podre no meio de um time também é uma coisa que estraga todo o time, sabe? Então, saber demitir também é uma sabedoria, sabe? E aqui a gente está... É que nós estávamos falando aquele dia, né? Que nós estávamos num sábado, né? Na empresa. Sábado a gente geralmente não trabalha. Mas é engraçado que todo mundo estava feliz em estar ali no sábado. Então, assim, é aquela coisa, a gente às vezes não fica esperando chegar. A gente tem aquela até 6 horas para ir embora. A gente se não cuidar, é capaz de ficar aqui direto. Não, tu é o cara que tá sempre na oficina ali todo dia, um pouco a mais. Você acaba direto ficando aí, vamos trabalhando direto. Mas eu acho que é isso, é o espírito da empresa e das pessoas, né, que acaba fazendo isso. Te dá vontade de estar ali e estar sempre junto, trabalhando. Legal. Isso aí foi aí um treinamento de empreendedorismo aí, ó. Isso, de novo, serve pro cara que tem um funcionário e pro cara que tem 10, né? 10. O primeiro carro que você já comprou, a gente vai poder ir pra casa aí. Nunca vi isso na história. Normalmente. E se a gente não fizer uma merda nele agora ali? Não, só arrancar escapamento, né? Só tirar o escapamento e passar o aparelho, o meu aparelho ali pra gente ver certinho, ver se não vai só zerar ou às vezes fazer a calibração desse sensor. Caramba, mas ó, tô de pé no fundo, ó. Tô de pé no fundo. 40 milhas por hora. Agora foi. Ali. Caramba! Empurrou! Ela protege em primeira. Ela protege? Mas só em primeira. Não, mas isso aqui é um controle de tração, alguma coisa assim. Não, é por causa do sensor. Cara, empurrou de segunda. Não, mas tinha 100 cavalos de primeira e de segunda foi uns 300 e pouco. Quanto você HP pra ter esse carro no documento? Eu não lembro. 380, 380, né? Porque é 380. Eu falei, cara, não pode ser tão ruim. Aí quando enfiou a segunda foi. Aí não pode vir com esse carro que não tem um amigo das Mercedes aqui, hein? Agora tá indo, acho que agora desbloqueou o negócio. Vamos ver de primeira de novo. É o Sam ali, vai gostar dela. Ele vai gostar. Vamos ver. Não, desbloqueou. Olha aqui, ó. O que tu fez? Desbloqueou o carro, cara.
Olha aqui, ó. Vamos de novo. Vamos fazer um transbreak. Ó, até burnout. Ó. Caramba, até literalmente desbloqueou o carro. Jesus amado. Cara, ó, é impressionante como... Que carro bom, cara. Pô, nós viemos andando... Bom, já ficamos se lavando ali. Confortável, não faz um barulho, nada. Só que assim, não tava andando nada. Aí quando chegou na rua aqui, eu dei um pau assim, daqui a pouco ele... Daqui a pouco soltou e veio. Vamos ver o barulho dela agora com o escapamento original. O escapamento vai ser agora. Não, agora ela tá manca de novo. Hã? Não, mas só Ela saiu fumacinha atrás? Não, só na hora que você deu o pé. Saiu tipo um tufo assim, pum. Mas eu acho que você resolveu enfiar o pé. Quando eu enfiei o pé, e aí limpou. Ela fez puf. Cara, aí parece que limpou. Que roda é essa, rapaz? Não, calma. Tem neon embaixo também, tá? Que roda, que pneu é esse aqui? Não, por isso que tá vibrando. Esse pneu é. 245, 45, 17. Mas a roda é muito feia, né? Chegamos agora, a primeira coisa, né? Não podemos ficar uma meia hora sem mexer no carro, então vamos tirar o abafador. Tem 4 abafadores embaixo do carro. Vamos tirar o traseiro aqui pra ver como é que fica o som dele, porque eu tenho que escutar esse barulho de V12 aí, do Pagani Zonda aí de Fórmula 1. E aí, o que achou? Cara, é bonito. Bonito pra caralho. Com as rodinhas certas, Sim, na altura certa. mas o carro é zero, né? Bem novo, cara. Bem novo. É 99, tu falou? 2000, modelo 2000, fabricação 99. Até que ano foi isso aqui? Acho que até 2001, né? 2002, acho. 2002. Bem nova mesmo. E ela já eles mudaram para 12 bobina, tem umas coisas melhor nessa aqui já. Esse é o câmbio novo, é o 722.6. O teto, a trava elétrica do teto funciona para você travar esse teto que já não funciona. O teto, o conversível do carro, na hora que a gente abriu, dava pra ver que fazia bastante tempo que tava fechado, porque a hora que abriu ele deu aquele estalo de... Bom, vou te dizer uma coisa, ó, te dar os parabéns, porque é o primeiro veículo que tu compra que é inteiro. Que não é um arame. Esse aqui realmente... Que vai dar pra ele ir embora, né, se ele quiser. Posso ir embora no meu primeiro dia, isso que a gente não estragar nada agora. Não, só arrancar escapamento. Não. Tá, então aí ó, Denis, by Denis, agora nós vamos fazer um escapamento aqui. Ah, se vai cortar, já pega a serra ali, né? Não. Vamos cuidar do altinho. E tem uma outra coisa que é muito importante nesse carro aqui, ó, que foi uma razão que eu também justifiquei porque que eu tenho que comprar esse carro, é porque esse carro tem um câmbio 722.6, que é o famoso câmbio da Mercedes, que vem também um monte de Chrysler, o NAG1, tem vários nomes aí. Esse câmbio é um dos câmbios mais robustos que tem para preparação, um dos câmbios que realmente aguenta um pau assim animal, tem num monte de carro forte assim. E o controle eletrônico desse câmbio a gente já estava tentando fazer mais de ano, assim. E agora, literalmente, a gente está muito próximo de fazer e todas as vezes que a gente faz um controle de um câmbio automático, a gente precisa realmente botar a mão e controlar. Até o próprio Supra, assim. Eu só fui a pegar a mão do 10 marchas quando eu comecei a andar todo dia com o Supra. Então, eu realmente precisava desse carro para poder finalizar o desenvolvimento da função do câmbio automático. E tem uma galera que está ajudando a trabalhar isso aí, mas quando o cara bota a mão, quando eu boto a mão mesmo, obviamente eu consigo me dedicar mais. Então vai sair aí o controle do 722.6 aí na Feotec nos próximos meses, aí ficando tranquilo e testado por mim ainda. Tá muito enferrujado os parafusos. Ou corta os parafusos, ou corta o... Eu corto os parafusos. parafuso de cima não vai ter como cortar. Vamos fazer assim então, vamos deixar assim, vamos arrumar o sensor de fase lá. Tá, então não vai dar para escapamento de... Boa. Escapamento tá muito enferrujado os parafusos. E deixa eu andar com ela assim, um altinho aí um dia, pelo menos um dia, 2 dias original. Só que eu tô encucado do sensor de fase ali. Não passar agora, vamos descobrir o sensor de fase. Então tá, então não vou... Não tá enferrujado de velho, ele tá enferrujado de tá original. Sim, nunca tiraram. Nunca tiraram o escapamento, então ele não tem, o parafuso tá travadão. Então não vai sair. Então tá. Mas ó, por baixo o carro é zero. Impressionante. Tá, agora a pergunta que não quer calar, já tá gravando? Tá. É com pudor ou sem pudor? Eu vou te dar uma dica, Tá. eu gosto do carro, tá? Não, nós tentamos tirar o escapamento já em nossa defesa. Tá, e o que aconteceu? Os parafusos não saem.
porta fora? Não, calma. Tá, tudo bem. Então hoje eu tenho pudor aqui. Não. Não deu 10 segundos, já voltou o pudor. Não, parou. Ô, Felipe, me ajuda aqui, cara. Ah, se vai cortar, já pega a serra ali, né? Pega o ônibus, leva lá pra dentro e a gente resolve isso O aqui. carro é... É bonito, hein? Não, eu ando assim... Pô, bonito, hein? Tirando as rodas da Zenha, o resto tá legal, né? Ô, mas aí eu sei que tu tem bom gosto. Tu vai botar uma rodinha no capricho. Relaxa. Aí eu confio. Nessa parte eu confio. O que vocês estão tentando fazer aí que tá ligado às bombas aqui, os negócios? Tá, luz da injeção ligada, o sensor de fase em defeito ali. Qual deles, dos 5 sensores de fase que ele tem? Ó. A minha BM tem 3 sensores de fase, Mas eu nem elas sabia, vêm fui assim, achando. ela vem andando com 100 cavalos, vem andando aqui, tá? Meio se falhando aqui, no final, deixa moer, deixei moer assim... Começou a limpar. Limpou assim, alinhou o negócio. Vou dizer assim, Porque essa aqui tem o quê? 320 cavalos? não sei se é 380, uma coisa assim. Não, 380 não, daí forçou a amizade, né? 380 nessa época aqui? Isso aqui é 1900 Guaraná com rolha, né? A minha não tem 300, cara. 389. Nossa senhora, mordi a língua aqui, rapaz. O bagulho é Não, míssil. eu vou te falar, é bom, não Mas é, óbvio, tem não 400 é ruim, cavalos aqui, cara. Não é ruim. Tira o Denis de dentro, tu vai ver o que mais rápido vai ficar. Boa. Oh, mas assim, Falaram sem pudor, eu não vou segurar aqui, cara. Ô, legal, não sabia que ela tinha 390 cavalos. Luiz, Ô, mano, tem 100 cavalos a mais que a minha, velho. lift dianteiro. Ô, quer acelerar? cara, olha só isso aqui. Quer fazer uma BM contra a 0 a Mercedes? 100, 3,6 segundos. Não, tu não. tá pegando o ano errado, rapaz. Não, essa aqui não... Não, mano, tu tá pegando 2004 ali, ó. Não. Ah, é a nova? Não, tá. não, para. Não, mas aqui Isso aí é dois- V12. Não, mas a 2000... Não, essa aí tá certo, a potência tá certo, mas 0 a 100 deve ser o dobro do É. tempo. Deve ser 6. 5 marchas, vamos ver. Deve ser 6 segundos por aí. Ah, ela já é uma 722, né? Já, essa é 2.6. Agora tá feliz, né? Não, mas isso eu olhei antes, eu já Cara, sabia. o homem tá assim, ó. Ó, Funciona tudo. temos que ter Todo. alguns acordos nessa vida, tá? É. A começar. Não vou falar das rodas porque a gente já falou. Não, roda é óbvio, né? Tu não vai tirar esse teto rígido, cara. Não, mas nada de conversível com cachecol assim, tem que dar uma meu Deus voltinha, do céu, agora baixou o Alexandre. Cachecol. Ela tava- Cachecol. Funcionando, tá? Alexandre e Maurício andando de mais da miada Não, com cachecol. Nós assim, andando ó. no carro, teve uns 3 carros que pararam do lado e acenaram, e a Sim, gente é. até, mas eu acho que tem uma coisa errada. O cara com uma Mercedes, com uma nova, Aham, cara uma S500 dessas novas, Aham. que é 560, né? O cara começou com a puta aberta. Eu falei, não, a mulher tá olhando o carro, a mulher começou a dar sinal. Não, mas o carro tá. Ô, meu, tá bonito. Tá muito Tá alinhadaço. Tudo funciona, capota Sim, baixa. tá alinhadaço. Isso aqui destrava elétrico. Os arranhãozinhos de ficar jogado lá que não ficam em cima do carro. Mas aparentemente a pintura é original. Ô, meu, ela tá muito bonita, né? Não vale a pena retocar, né? Deixa assim, né? Sim. Cara, que bonito carro, cara. Pra quem o fã, o Luiz é um dos grandes aí, admiradores do Senna, né? Inclusive, muitas das histórias do Senna que eu aprendi com o Luiz, porque vou dizer que o cara conhece todas, né? Ah, não conheço todos, mas conheço bastante, né? Sempre achei ele um exemplo de vida, assim, né? Porque ele sempre foi um cara muito justo, bacana, legal fora da pista, né? Mas ele sempre foi um competidor feroz na pista, né? Ele literalmente botava as outras pessoas na posição de desistência e muitas vezes ele ganhava na habilidade ou na pressão, né? Mas querendo ou não, tu tá lá pra ganhar, tu não tá lá pra fazer amigo, né? Mas quando ele saía, ele não era assim, né? Ele era um cara muito gente boa fora das pistas, né? E eu sempre achei legal, assim, sempre meio que idolatrei esse comportamento, onde quando tu precisa, tu dá no bucho. E quando tu não pode, tu vai lá e tu ajuda quem pode. Ele realmente era competitivo em tudo, né? Exatamente. Mas aí a coincidência desse carro aqui, e uma das razões, inclusive, que ele é na nossa lista de desejos, é porque o Senna teve uma também, né? Teve uma dessas, né? E a do Senna era uma SL600, preta também, só que obviamente foi em 1993 que ele Ela tinha. é a mais antiga dele, né? E Tanto é que ela tem as polanas cinza claro, né? Ela é diferente, né? E até uma outra questão, né? Vocês vão estar vendo esse vídeo aí no dia 4 de maio, se não me falha meus cálculos e minhas memórias. No dia 1º de maio de 2024, completam 30 anos, né, que o Senna morreu. E para nós, assim, isso aí foi assim, eu dizer assim, como é que eu vou dizer assim, um aniversário de triste, assim, ao mesmo tempo é uma lembrança, celebração, assim, do que esse cara representou, né, sabe? 30 anos depois, assim, imagina, ele não era nem da época da internet. Eu tava falando com meu filho Pedro, o Pedro não sabia quem que era o Senna. Por exemplo, assim, factível, né? A geração nova não entende isso, porque hoje tudo é pela internet. Imagina se o cara conseguiu representar tudo que ele representou muito antes da internet, né? Era realmente só TV
e jornal e revista. Eu era criança, né? E eu lembro do dia, tipo assim, acho que eu lembro de todos os minutos daquele dia, assim. Eu me lembro que eu chorava, mas assim, eu me lembro quando eu acordei brabo com meu pai, porque ele não me acordou na hora da corrida, né? Porque eu, sei lá, não me lembro qual foi o motivo, essa parte eu não lembro, né? Mas eu lembro do meu pai não me acordando, né? E eu brabo... Tu assistiu a hora do acidente? Não, ao vivo, assisti depois, que eu tava dormindo. E daí, o meu pai... Eu acordei e o meu pai veio todo sem jeito, assim, ó, porque ele sabia que eu gostava, né? Senna sofreu um acidente, mas tá tudo bem. Difícil também pro pai contar pra uma criança, né? Porque eu era novo, né? Eu era novo, devia ter o quê? Quantos anos tu tinha, né? Cara, devia ter o quê? 7 anos, por aí. Eu tinha, na verdade, 13. Não, 12, eu ia fazer 13. A idade do Pedro. Então eu devia ter 9, então. Porque a gente tinha os 3 anos de diferença, né? E, cara, eu lembro, assim, daí eu fui ver TV, né? E daí todo mundo falando, ninguém... Porque ele não tinha falecido ainda, né? Foi declarado morto no hospital, né? E daí eu me lembro que foi o dia inteiro, só passava isso na TV, né? E eu me lembro que eu tava no quarto dos meus pais, meio que apoiado na cama, chateado, assim, quando eles resolveram anunciar, né, o que tinha acontecido, né? Cara, eu me lembro que eu não parava de chorar, meus pais estavam preocupados comigo, assim, né? Porque eu nunca tive um ídolo, assim, na vida, a não ser ele, assim. Eu gostava de outros esportes, mas nada demais, mas automobilismo eu sempre gostei, né? Sempre tava no sangue, assim, né? E eu não sei se também foi um dos motivos que não muito tempo depois eu meio que desviei, eu comecei até me ligar mais na arrancada, né? Eu brinco com o Kaká, mas o Kaká é mais velho, né? E, cara, o Kaká foi um dos caras que eu levava pra cima, assim, né? Quando eu comecei meio que migrar do circuito pra arrancada, assim, de olhar, né? E uma coisa que foi coincidência da vida, né? Eu fiz engenharia na Ubra, em Canoas, né? E esse carro aqui, o do Senna, foi pra lá, né? Ele foi feito uma doação, né, da família, e foi pra lá. E aquele museu, cara, que tristeza aquele museu. Era o melhor museu da América Latina, rapaz. E fecharam o troço, cara. E na verdade aí entra uma história que foi inacreditável, né? Quando eu vi esse carro, semana retrasada que eu fui no Café Inoktani e vi a outra SL600, aquela outra para vender e até brinquei, precisava de uma desculpa esfarrapada para comprar, né? Porque tava barato, aquele carro era $10 mil, né? Tá vendo ainda? Tá vendo ainda. Tem outro, ó. Vamos apertar, hein? E aí eu botei a desculpa esfarrapada, se tiver 4 mil comentários no vídeo eu compro, só precisava dessa desculpa, né? Já era. Mas imagina se eu não honrasse o que eu tinha prometido, então... A Gianni comentou também ou não? Não. Mas descobri que a Gianni assiste os episódios também, de vez em quando. Então, mas a gente teve uma conversa, a gente concordou que eu vou vender algum dos carros, tá? Então, mas esse é outro assunto, esse é outro episódio. Mas aí é o seguinte, quando lá eu vi, uma das razões de esse carro estar na minha lista, por exemplo, também de carros de sonhos é por causa do Senna, né? Por causa desse carro que estava na Ubra. E olha só, e aí tu mesmo tinha comentado esse carro, tu dirigiu esse carro, né? Tu dirigiu o carro que era do Senna na Ubra. Eu passei, sei lá quantos anos eu passei na Ubra, tá? Por causa que tinha semestre que eu não fazia todas as cadeiras. Ou seja, em outras palavras, ele demorou 10 anos para se formar. Não, eu demorei mais de 10 anos para me formar, né? Por causa que eu tenho semestre que eu não fiz todas as cadeiras e no fim eu fui reprovar umas cadeiras, né? Eu larguei antes de terminar, né? Sim. Eu acabei terminando faz pouco tempo, né? Se tu for contabilizar o tempo, foi mais de 10 anos, né? Demorou para dedéu. Mas lá era muito legal, por causa que antes de estar na FT, né? Antes de ir para FT, né? Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar no laboratório de motores lá da Ubra, né? Que eles chamavam lá de GTA, que é Grupo de Tecnologia Automotiva. E tinha várias coisas, tinha um pessoal mais especializado em chassi e suspensão, eu era mais do motor, né? E isso era num prédio separado lá. Mas no fundo do terreno da Ubra ficava um pavilhão muito maior que esse, que é onde eles faziam as restaurações dos carros. E todo o overflow, todos os carros que não dava para caber no museu iam para lá, né? Só que querendo ou não, tu cria uma certa conexão com o pessoal, né? Porque tu tá lá o dia inteiro, tu vai dar um jeito, vai lá, né? Então quando eles tinham que fazer alguma manutenção, eu tive uma cadeira chamada Evolução do Automóvel, que foi muito legal, sábado de manhã, que foi no museu. É uma cadeira que era lecionada no museu, cara. E daí eu me lembro que eu ia feliz da vida, 5h30, 6 da manhã, acordava para pegar o carro para ir pra Canoas, que não era do lado da minha casa, né? Para ir numa cadeira que se chamava Evolução do Automóvel, para entrar no museu e ter oportunidade de, tipo, quando estava fechado o museu, era só para os alunos, né? O professor ia lá e explicava cada carro, por que ele estava lá, a origem, por que ele é revolucionário e tudo mais. Essa parte aí da paixão
com carro, né, que o Heitor tinha, independente da questão do Heitor, mas falando dos veículos, né, era muito bonito. E querendo ou não, era um museu, né, cara? Ali é uma mistura de obra de artes com obras da engenharia, né? Tinha coisa ali que podia ser horrível, mas era uma obra de arte, foi revolucionária em algum momento, né? E daí foi legal ter essas oportunidades lá, foi bem bacana. E aí tu dirigiu esse carro, né? Sim. A CL600 do Senna. E aí depois esse museu foi desfeito, os carros foram leiloados, né? E aí, sei lá por quê, ontem de noite, sem mentira, ontem de noite eu tava saindo da firma aqui, eu pensei assim, onde é que será que tá essa Mercedes? Aí eu perguntei pra alguém aqui, ninguém sabia assim, aí disse, foi vendido, né? Aí eu me lembrei, cara, tem um empresário de Porto Alegre que eu conheço, que eu não sou muito próximo, mas eu tenho negócios. Tem contato, né? E tenho o contato dele, que eu pensei, cara, eu acho que pode ter sido esse cara. Manda uma mensagem. Mandei uma mensagem pra ele no WhatsApp. Mandei esse cara, eu tô comprando uma SL600 nos Estados Unidos. Por um acaso, aquela que era do Senna, essa aqui, mandei as fotos pra ele, tu não comprou no teu acervo? Porque ele comprou 70 carros. E ele falou, cara, comprei, só que esse carro tá estragado. Há vários anos, faltam uns módulos de injeção nele e eu não consigo arrumar. Aí eu disse, manda pra mim esse carro, manda pra Feutech, que eu vou te dar uma mão. Então agora é o seguinte, ó. Se tudo deu certo nessa nossa cronologia aqui, esse carro vai estar na Feutech agora e eu vou mostrar para vocês aqui a Mercedes SL600, que foi do Senna em pessoa, propriamente, está lá na Feutech para a gente arrumar a injeção eletrônica dela. Assistam aí, então a Mercedes do Senna lá na Feutech Brasil, a SL600 dele. Então, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre o porquê desse carro estar aqui. Nós estamos aqui com nada mais, nada menos que a 600 SL, que pertenceu ao chefe, né? Nada menos que Ayrton Senna. Temos a placa aqui que já diz isso. Campeão Senna de 88, que foi o primeiro título da Fórmula 1 dele. Esse carro foi do Senna, depois ele veio para o Museu da Ubra, que é uma universidade que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. E esse museu fechou. E aí um amigo do Anderson, né, como sempre, comprou vários carros num leilão lá do Museu da Ubra. E esse foi um deles. Por que esse carro está aqui? O carro não está funcionando e o dono queria muito que o carro funcionasse. Então, como a gente já lida com esse tipo de carro, principalmente os modos Feutech são muito bem-vindos em carros mais antigos, que a injeção eletrônica é uma injeção antiga, dá problema, não se consegue componente, não se consegue uma injeção para trocar. A gente trouxe para cá para ver se a gente consegue resolver do jeito que está, que é o ideal, não precisar mexer em nada, e senão a gente bota uma Feutech. Então a ideia agora é analisar por que o carro não funciona. Como vocês podem ver, o carro está bem baixo. A suspensão desse carro, eu não sei exatamente dizer para vocês agora se ela é pneumática, se ela é hidráulica, eu sei que ela é controlável eletronicamente pelo carro. E ela está encostada no chão praticamente o carro não se mexe, tanto que é ruim até de manobrar ele. Então a gente primeiro tem que descobrir agora porque o carro não funciona, para conseguir ver se a suspensão funciona. Então temos vários passos aí que nós vamos seguir para tentar reativar essa 600 SL aqui. E aí, começando, vamos mostrar o pequeno V12. O Derek me dá uma ajudinha ali para abrir o capô. A Mercedes, eu adoro uma coisa legal deles, que ela é feita para poder trabalhar no cofre do motor. Tu realmente tem espaço livre. Defeito desses carros conhecido por quem trabalha com Mercedes: o chicote, ele não resiste ao tempo. Aqui é só os corrugados estão literalmente desmanchando. Mas a gente olha os fios dentro, os fios ainda estão bem bonitos. Então, tomara que seja só os corrugados. E aí, se falava que talvez estaria sem a central de injeção, mas a central está aqui. Então, talvez seja um problema mais simples. Talvez uma bomba de combustível, talvez tenha que dar uma limpada em bico, alguma coisa assim. E a gente tem nossos mecânicos de confiança, a gente vai estar pegando alguns aí para dar uma ajuda nesse projeto. Mas primeiro vamos ver o que é o problema. A gente vai ter que fazer uns testes, ver se a injeção está funcionando, testar tudo. E se tudo der certo, a gente faz ela funcionar aqui. Mas a ideia agora é descobrir o problema. Além desse baita V12, esse aqui na época saiu com 389 cavalos. Aí a pessoa pensa, pô, mas é pouco pro V12? Pra época não é.
Esse carro, além de não ser pensado só em potência e em torque, esse carro tinha muito torque, tinha praticamente 50 kg de torque na época já. E o câmbio é o mais legal. Esse câmbio aqui é um 722.6, que é um câmbio que aguenta muito desaforo. E a gente está trabalhando no controle desse câmbio também. Então vem muita coisa legal por aí. Vamos tentar reativar ela. E ela reativada a gente vai deixar à exposição para vocês aqui conhecer. Beleza, pessoal? Segue aí. Bom, eu não vi o que foi feito na Mercedes ainda, mas de alguma maneira ou de outra a gente vai, se não resolveu, a gente vai resolver. A gente vai deixar. Cara, mas ó, vou te dizer, eu tenho uma ideia, tá? Não sei se você aceita, né, essa ideia. Mas, ser pra ser sincero, o carro dele não precisa ser original. Na minha opinião, esse carro tem TFT. Eu acho que a solução do carro é com FT. Entendeu? Acho que o simbolismo fica até mais forte dessa ligação com o público brasileiro, né? Porque, querendo ou não, ele também era um cara que era apaixonado por carro, né? E por mais que não se fale, naquela época também não era muito fácil. Tu não ia conseguir ter um aftermarket para fazer as coisas. Mas ele futricava nas coisas dele, ele adorava isso. E eu vou te dizer, se hoje ele tivesse aqui, provavelmente ele teria um carro com FT, né? Eu acho que ia ser legal pegar esse carro dele, né? Porque, cara, a história daquele carro é porque era dele. Tu acabou de comprar um carro muito bom por um preço baixo. O valor daquele carro não é por causa do carro. É o simbolismo de quem que ele era. E eu vou te dizer que melhora se a gente, como uma empresa brasileira, fazer retornar à vida uma homenagem a ele, né? Produto brasileiro. Espera aí que eu vou ligar pra ele, só um pouquinho, vou dizer. Liga pra galera lá no Brasil, vou ver o que acontece. Senna, podemos instalar FT na tua Mercedes aí, na CL600? Topa? Tá bom, deixa comigo. Pois esse teu StarTAC tem conexão com o céu, cara. Que loucura, hein? Mas cara, ninja, isso aqui é muito ninja. Tá, mas o cara te falou que vinha? Ou ele nem sabia que tinha aí dentro? Não, tava ali dentro. Tava ali dentro. Não, e o embleminha da Mercedes, né? Embleminha da Mercedes? Não, o telefone da Mercedes, na inicialização, tudo. Ah, mas cara, é muito novo, cara. O carro é novo. A minha BMW não tinha disso, era um telefone com fio. Mas a versão anterior também era com fio. Essa aqui é nova, né? Essa é 2000, né? 99, 2000. Mas, cara, muito legal. Eu fico feliz. Na verdade, da minha parte, o outro carro que, obviamente, é a minha homenagem ao Senna, e, inclusive, deixa eu dar a minha explicação, porque eu devo uma explicação para vocês. A Mercedes 190 FT Senna, né, que eu estou fazendo em homenagem dele, eu já disse que é o carro mais difícil que eu já tentei fazer, o que eu estou tentando fazer na minha vida. Eu juro que eu vou acabar esse carro, que a gente vai acabar. Mas nesse exato momento, infelizmente, o carro não está pronto. Eu gostaria de ter tido esse carro pronto para o aniversário do Senna, para o aniversário de despedida do Senna, né? Eu gostaria de ter esse carro já mostrando, mas nem sempre as coisas andam da maneira como a gente quer. Eu entendo que o fluxo de cada trabalho, às vezes, tranca em alguma coisa, tranca em outra. Confio muito no Colton, na Red Line, lá no trabalho que eles estão fazendo. Entendo muito bem assim, a prioridade, inclusive, de trabalhar esses últimos meses. Inclusive, eles tiveram que focar muito no carro do Diego Iga, que é, obviamente, uma prioridade. Competição, né? Competição, o carro tem cronograma, então assim... Patrocinador, né? Tem compromisso a cumprir o carro. Aquela expectativa que eu tinha criado de dia 20 de março tá pegando o carro para, digamos assim, finalizar a nossa parte. Obviamente, não tinha nem perto condições de fazer isso. Não estou, inclusive, nem pressionando de forma errada o Colton. Eu acho que ele tem que ter o tempo, o artista, cada artista tem que ter o seu tempo para trabalhar. Então, tô realmente deixando o carro acontecer na hora que tem que acontecer, sabe? É um pouco frustrante, mas assim, essa é uma frustração irrelevante em relação ao potencial que tem todo esse projeto e às vezes quando a gente tenta apressar o processo ou fazer uma coisa que não está andando, que naturalmente não está andando, vai forçar ela anda pior, ela não funciona. Então, eu sempre digo uma coisa, as coisas têm que acontecer como tem que acontecer. Se for para comprar um carro, para acontecer um projeto, para acontecer uma coisa, se for para acontecer, vai acontecer. Então, eu realmente deixo muito as coisas acontecer ao natural. Eu acredito muito, inclusive, na lei da atração e tu mentalizar o que tu quer, como é que tu quer que aconteça, e as coisas acabam acontecendo. Prova disso é essa Mercedes que estava na minha lista aí há décadas, eu diria assim, que a minha listinha de carros, todos os carros que eu tenho dos sonhos, e finalmente hoje... legal que é show, né? Tô realizando um dos meus sonhos até aí. preta, né? Até a cor, né? Não, legal, né? Muito, muito legal. Então... Mas olha só, vou até aproveitar e dar um ganchinho aqui pro futuro, tá? Já que a gente tá falando do Senna. Tem um outro cara que eu gosto muito, já te contei algumas coisas, mas nem tudo, que é um dos caras responsáveis pelo Senna, Emerson Fittipaldi. Né? E o Emerson Fittipaldi, né? Ele tem uma ligação muito com o automobilismo até hoje, né? A família dele, inclusive, e ele tem alguns carros, né? Atrelado. Né? Então, eu não sei se tu lembra, tem até uma piadinha com o Omega Lotus, né?
Esse é louco. Entendeu? Então, olha só. Está na minha lista também. Então, eu vou te dizer, olha, um Omega Lotus em homenagem ao Emerson Fittipaldi. Pode ser um Monza EF500 também, mas vamos dizer, um Omega Lotus, a gente tem que achar, cara. É verdade. Um Omega Lotus para homenagear o Emerson Fittipaldi. Cara, já passou alguns perto, vou te dizer. Teve esses tempos que deu uma titubeada para comprar assim, né? Olha só, hein? Olha só. Imagina, tem coisas na vida que a gente não controla, tem coisas que a vida controla a gente, né? Esse aqui veio do nada. Felipe caminha no fundo ali só. Não, o Felipe tá de olho. Assim. Eu já tô ouvindo o Chevrolet, ele tá tendo uma coceira, tá ficando vermelho os braços já. Não falo português. Ai. Tá, e aí, Denis, vai funcionar ou não? Esse carro tem 2 sensores, cada lado. O de cá tá com a resistência, ele fica mais próximo do escapamento ali. Tá aquecendo a folha. Ele tá dando diferença de resistência dos dois. Cara, liga no suporte da Mercedes, vê se eles sabem resolver. Liga aqui pra Mercedes. Não, quando acontece isso, tem que trocar o sensor de rotação. Só que geralmente troca-se o par, né? Que é Cara, tem uma solução. Aqui já o preço, uma fortuna. Cara, tem a solução, a FT600. Pra quê? Só precisa uma fase. Controla a minha V12, vai controlar essa V12 aqui, cara. $56 original. Ah, $56 original. Ah, tá de zoeira. Ah, não, Já começou. comprou não? Oi? Não, ainda não. Me manda o link aí. Eu baixei, eu apaguei ele aqui e fui pedir os dois estados de divergência de sinal. Por isso que ele tá fazendo isso. Perguntinha, eu sei que Então tu vai... funciona, o carro tá... Desculpa. Não, pode falar. Tá funcionando, pegando referência do sensor de lá. do passageiro. Porque do lado do motorista aqui, ele tá com o sinal assim, doidinho. Eu sei que tu não deixa nada original. Qual que é a ideia inicial desse cara aqui? Eu sei que roda, porque essas rodas não estão legal. Então eu sei que roda. O que mais? Eu acho que é o seguinte, o Cano, escapamento. Escapamento assim, eu vou te tem que dizer ter assim, Fórmula ó. 1. Não tem como não lembrar daquelas Mercedes que os caras botaram no escapamento animal, assim, aquele Brilliant japonês, ou imagina um Secret Weapon aqui, um negócio danado, Legal, assim. sim. Então o escapamento desse carro tem que zoar. A gente queria arrancar o abafador e não deu muito certo, mas a gente vai fazer. Então, primeira coisa, escapamento. Tá. Roda. Tá. Sabe uma coisa que eu nunca considerei ter? Suspensão a ar num carro. Ó, vamos ver a cara dele, ó. Eu acho que eu posso... Ô, Felipe! Felipe, traz o martelo. Vamos endireitar a cabeça do amigo aqui. Calma, relaxa. Ele quer botar uns airbag aqui na suspensão do bagulho? Pra fazer... Não. Confia em mim. Roda de Magal. Não. A roda tá de Magal, tipo Tá, então é tudo. o seguinte, ó, neon roxo. Vamos botar o neon roxo. Tá, vamos falar um negócio, ó. Não. Sabe que eu sou o cara da performance, né? Tá. Esse carro aqui é conversível e tudo mais. Por que tu não faz 12 borboleta? Calma, tá, não vamos... Primeiro... É um ronquinho legal, hein? Então é o seguinte, ó. Suspensão, tá? Não há ar. Vamos discutir isso, a gente discute fora do vídeo. Suspensão tem que rebaixar, né? No carro, Tá, essa não. altura não tá correto. Ajustar a altura. Ajustar a altura. As rodas, eu vou dar o seguinte, eu vou dar um spoiler aqui violentíssimo, ó. As rodas, eu vou fazer umas rodas totalmente personalizadas nesse carro, com a mesma empresa que já fez as rodas pro meu DeLorean, tá? Que é uma empresa da Flórida, de um brasileiro, chama Pure Wheels. Pure Wheels. Até eu vou deixar o link pra vocês no vídeo aqui. Inacreditável o trabalho dos caras, assim, ó. Tércio é o dono da empresa, ó. Ó, tá falhando? Ó. Tá só um lado. É, Tá 6 cilindros. piorou agora. Não, tá 6 É, cilindros. pior que ela tava 6 cilindros mesmo. Sim, tá 6 cilindros. Acelerou, ela ligou os 12, Tá mano. 6 cilindros. É que a minha fazia isso também. A minha também dava assim, uma luz na injeção, sabia que ela tava 6 cilindros, virava um Opala. Daí tu tinha um Opala, Lamborghini, Lamborghini, pra escolher qual é a função. 6 Mas cilindros eu ou V12. vou, olha só, eu vou botar umas rodas da Pure Wheels e eu quero ideias de roda, tá? Mas eu não vou botar uma roda comum, vou fazer uma roda personalizada única. Então, roda, escapamento, suspensão e obviamente FT, controlando o 722.6. E aí vamos ver como é que vai ficar a performance. Porque dependendo como vai ficar o ronco, se aumentar, pelo menos esse bloco aqui é indestrutível, né? Esses V12 são tudo forte, né? O motor é indestrutível. Da minha, eu não sei da Mercedes, tá? Mas da BMW muda a geração, fica com biela fina, a minha é biela grossa. Diz que essa aqui é igual da M104, que é as bielas fortes. Então deve dar, se quiser botar... Só que é o seguinte, se tu botar turbina, tira o ronco, né? Ou um ProCharger. ProCharger né? C3, eu já vi uns ProCharger é legal, né? Entra ali. E dá um dá aquele estilingaço, né? Eu acho legal. Se eu pegar uma BMW 10 e botar um ProCharger, eu acho. Só pelo estilingaço. É tri.
Não faz turbo, pelo amor de Deus. Não, fica Não faz tranquilo. turbo, essa aqui não pode, né? Acho que não. Não, porra. Ô, rapaz. Vai fazer turbo, suspensão a ar, neon verde. Calma. Então tá, ó. Por hoje chega, Senhor. tá bom? Muito obrigado. Muito de nada. Ô, parabéns gostou? pela aquisição, cara. Gostei muito. Valeu. Ó, bonito carro. Até o aí, Arcon legal. tá olhando de lado aí. Olha ali. Só falta um elogiar aqui. Arcondo, Eu por tô favor. olhando de longe só. Porque Felipe já elogiou. O Felipe elogiou. Felipe Não, olha aqui, ó. elogiou, tá? Não. O Felipe elogiou. O quê? Você ficou... Chama a ambulância. O Felipe tá passando mal. Nunca viu o cara elogiar carro nessa vida. Olha aqui, Arcon. O StarTAC. Ah, essa aí é a minha tinha, eu arranquei fora essas coisas tudo. A minha é de corrida, rapá. Sim, bem incorporado nela. Ô, tá bem bonito o carro mesmo, hein? Tá bem bonito mesmo, hein? Olha só, cara. Caralho, o step é mais bonito que a roda que tu tem, rapaz. exato. Porra. Mostrou o Mais uma step vez aqui? o episódio ia acabar. Cara, esse step é mais legal que a roda que tá no carro, rapaz. Olha só que legal. Parece a roda do Supra. Bah, bacana, cara. Olha isso. Pô, compra 3 steps e a gente bota na hoje. Olha isso. Não, a roda que os caras botaram no carro, mataram o carro, né? Olha só, hein? Vai direto do Tem German. mapa? Eu já fiz. Já fez? Seu alemãozinho. Já tá do jeito. Já Pô, tá guardado. top, hein? Plug and play? Top, hein? Ó, se tu botar suspensão ar, tem que botar 2 sub de 18 aqui. Só vou dizer isso. Tem suspensão hidráulica. Não, mas ele quer botar airbag, suspensão ar pra baixar e subir. Ele tem já. Não, mas ele quer a ar pra ser rapidinho, sabe? Não, calma. Confia. Olha a frente ali, ó. Ah, mas tá muito playboy, tua funciona. System. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos encerrar esse episódio, que já ficou longo o suficiente pra vocês. Vou pra casa com o carro pela primeira vez. Aí, primeira vez que eu compro um carro, no primeiro dia eu já consigo ir pra casa, nem eu acredito. Tô contente pra caramba, realizei um dos sonhos aqui, mais um carro pra coleção. Como eu disse, eu vou ter que vender um pelo acordo que eu fiz em comum, acordo com a Diane aí. Mas isso é para o próximo episódio. E feliz pra caramba. Então espero que tenham curtido aí. E obrigado por terem me dado a desculpa de comprar esse carro. Realmente eu precisava de uma desculpa mais farrapada possível. Os 4.000 comentários no último episódio foram. Podia até fazer um negócio aqui, botar mais assim, mais uns 4.000 comentários, eu faço alguma coisa aqui, mas vamos ver se chega nos 4.000, a gente arranja aí o escapamento, algumas outras coisas aí. Bom, confia em mim. Tchau. Valeu, gurizada. Esse aqui é o bônus track do vídeo. Oh!